Eu sinto que a União Europeia é muitas vezes um bicho-papão para as pessoas, um bicho de sete cabeças. As pessoas não percebem o que é que se passa, que decisões é que se toma, de que forma é que aquilo afeta o nosso dia-a-dia. Eu sinto que de certa forma é um assunto que não é falado e as pessoas também não procuram saber. Não há informação suficiente sobre isso, não se fala o suficiente, não se explica como funciona e como é. A informação está disponível, sim, mas muitas vezes não é assim tão acessível ou é sempre apresentada sobre o prisma ou sobre uma certa perspectiva política, o que nos faz sempre duvidar sobre a objetividade daquilo que estamos a ver. Pois, eu acho que tem a ver com essa desconfiança que se criou, com alguns mitos também. E por outro lado, e eu sou jovem, também sofro disso, não há necessariamente uma grande iniciativa ou um grande interesse para irmos atrás dessa informação. Essencialmente é preciso as pessoas terem mais interesse e saberem que o voto delas contam e que cada vez que elas estão a meter a cruzinha numa votação, elas estão a fazer uma pequena diferença para aquilo que acreditam. O futuro da Europa está em jogo nestas eleições. Cerca de 500 milhões de cidadãos europeus vão eleger um novo Parlamento. E a expectativa é grande. Estamos no Mosteiro dos Jerónimos. É um dos monumentos mais visitados do país e um ícone da cidade de Lisboa. Foi aqui que Portugal assinou, em 1985, o Pacto de Adesão à CEE. Já lá vão quase 34 anos. Hoje refletimos sobre o que mudou, mas também o que ainda é preciso mudar, com Bernardo Pires de Lima. Bernardo, antes de mais, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos em vésperas de eleições europeias. O que é que lhe passa pela cabeça quando falamos em União Europeia? Qual é que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? A primeira coisa que me vem à cabeça é uma comparação com a história da Europa e necessariamente traduzir um período singular. No fundo é um arranjo entre países que resultou num período inigualável na história milenar da Europa, de paz, prosperidade, democratização e a expansão das liberdades. Isso é o código genético. Se ele está ameaçado aqui e ali, está. E porquê? Porquê esse interesse pela Europa e pelo conhecimento internacional? Eu acho que é uma vocação como outra qualquer. As minhas vocações foram sempre tardias. Esta foi uma delas. Então não... Quando era mais novo, não se interessava por este tipo de questões? Nada. A sério? Não tenho nenhuma vocação natural para a política, para as relações internacionais, nada. A minha vida, até entrar na faculdade, era desporto. E já nessa altura viajava? Viajava muito, dentro das possibilidades de um estudante, não é? Mas acho que viajava bem, os meus interrails. Mas há um ponto que liga à Europa que é importante, que é o Erasmus. Não é? O Erasmus, se fiz Erasmus em Roma, e o Erasmus foi muito marcante. Fiz um grande projeto de investigação lá sobre o império mediático do Silvio Berlusconi e o impacto disso nas vitórias eleitorais dele. E gostei muito de fazer isso, de investigar, e acho que a parte da investigação nasce aí, num contexto de competitividade universitária e noutra língua, e no meio daquele turbilhão todo que é o Erasmus. E, portanto, isso depois levou-me a seguir os estudos e a fazer investigação há 15 anos, que é o que eu faço. Mas como é que surgiu a ideia? Quando é que se lembrou de fazer a tal viagem pelas 28 capitais europeias? A minha forma de estar na investigação e no circuito universitário é um bocadinho sui generis, porque eu nunca estou à espera que me proponham nada. E depois, quando olhei para 2017, vi um ano fundamental, com muitas eleições importantes, muitos momentos que poderiam cair para um lado ou cair para o outro, e achei que, depois de ter publicado 3 livros em 2016, que é uma coisa que eu não aconselho, achei que ainda poderia ir mais longe, então montei um projeto destes, foi um projeto ambicioso, mas que me deu muito gozo e que aprendi imenso. Mas partiu com dúvidas? Tinha perguntas que queria ver respondidas? Só tinha perguntas porque, apesar de eu conhecer relativamente bem a Europa,
nós nunca conhecemos a um ponto de detalhe as dinâmicas internas, económicas ou políticas ou sociais, Acabamos sempre por ter um sobretudo dos conhecimento mais Estados geral. pequenos, dos Estados pequenos que não são muito mediatizados. E o que é que mais o surpreendeu nessa viagem? Qual é que foi o país, talvez, a cultura que mais o surpreendeu? Não em termos culturais, mas em termos de concentração de problemas, foi talvez Malta, que é o mais minúsculo Estado da União, mas que tem nós chegamos a Valletta e é sofisticação por todo lado e depois condensa tudo aquilo que deve preocupar um cidadão nesta União Europeia, que é uma jornalista assassinada a sangue frio, é um nepotismo, um rotativismo e uma corrupção endémica entre dois partidos, é uma certa brutalidade escondida com a vaga de refugiados que vem da rota Líbia, que é muito próximo, e numa máscara de sofisticação e de riqueza abundante. E esses graves problemas chegam-nos muitas das vezes ou ficam ofuscados? Chegam, acho que os desvalorizamos porque não partilhamos as dores alheias e porque continuamos a ter uma lógica muito nacional da política europeia, ou seja, agora há um processo, sobretudo depois da crise financeira, de renacionalização da política europeia. Nesse sentido, fechámos outra vez, não é? De uma forma simplista. Estou a falar de uma forma simplista porque há sempre exceções nas várias gerações e nos protagonistas. Mas depois fazemos que não é um mal nosso, é um mal da Europa. Eu acho que nós nos conhecemos mal. Uma das grandes conclusões da minha viagem é nós conhecemos mal todos. A União Europeia tem impacto no nosso dia-a-dia, na medida em que muitas das coisas que são aprovadas pelo Parlamento Europeu se refletem na nossa vida em Portugal. Como em situações como o Tratado de Bolonha, que modificou totalmente as universidades e a forma como os alunos encaram tanto o tempo académico como a profissão que vão ter a seguir. Por exemplo, o euro, que é uma moeda única na Europa, o podermos viajar de um lado para o outro sem termos outros problemas. Eu acho que é positivo, porque ajuda, neste caso, neste exemplo, ajuda as pessoas a movimentarem-se mais facilmente, a terem uma moeda comum. É mais fácil comprar noutros países, comprar coisas de outros países, acho que facilita bastante. É positivo, eu sou a favor do projeto europeu, claro. Todas essas facilidades que temos por estarmos na Europa ajudam-nos bastante a viver em comunidade. As eleições europeias estão aí à porta e desta vez não importam apenas campanhas políticas, importa combater a abstenção. É que em 2014 cerca de 60% dos eleitores europeus não votaram. A abstenção tem sido o inimigo número 1 dos valores da União Europeia. Bom, esses números dizem que há um afastamento e é um afastamento que é tanto da responsabilidade dos políticos como eu, mas também dos próprios cidadãos. Olhem para o Brexit. Nós não nos podemos achar numa situação semelhante à dos cidadãos britânicos que estão naquela angústia. As razões para a abstenção passam pelo desinteresse político, pelo menos em Portugal. De acordo com o Inquérito Social Europeu de 2014, 40% dos portugueses não se interessam por política. Em toda a Europa, são os que menos se interessam. Outro problema é as pessoas não perceberem o que se faz na União Europeia. Há um afastamento das pessoas para todo o processo político, não só na União Europeia, mas também cá em Portugal. E quando passamos do plano nacional para o plano europeu, esse afastamento ainda é maior. Não porque as instituições queiram ser opacas, mas sim todo o funcionamento das instituições é muito difícil de entender. Não há muita formação nas escolas sobre como é que a nossa sociedade funciona, como é que as decisões são tomadas e, portanto, nesse sentido pode haver realmente essa distância. Apesar do desconhecimento, a União Europeia não deixa de ter impacto nas nossas vidas. Exemplos disso são o acesso à saúde, à água potável ou a segurança nas ruas. Por isso, importa saber o que se faz por lá. No Parlamento Europeu faz-se 60% a 80% da legislação que se aplica em Portugal. Então não é importante que os cidadãos saibam que é ali que se criou, por exemplo, um Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então não é importante que se tenha determinado
ali, por exemplo, o combate à eliminação dos sacos de plástico como uma das medidas essenciais para combater as alterações climáticas. E há tantos outros combates, onde nós precisamos de escolher quem é que vai liderar esses combates. Nestas eleições europeias estão em jogo questões como a saída do Reino Unido, a crise de migrações, as fake news e as alterações climáticas. Mas uma das maiores ameaças à União Europeia são as ondas de populismo. De acordo com o jornal The Guardian, só nos últimos 20 anos os partidos populistas conseguiram triplicar a votação na Europa. Nós precisamos de perceber que não podemos deixar que volte o retrocesso, não é? Que haja aqui algum racismo, que cresça outros caminhos menos bons e não levantar a ideia de que somos todos muito solidários e depois aquilo que vemos é as pessoas a morrer no Mediterrâneo. O Parlamento Europeu é o principal órgão legislativo da União Europeia. Fazem parte 751 deputados, 21 são portugueses, mas o assento parlamentar é decidido nas eleições. As eleições são tudo porque elas vão construir famílias e estas famílias podem ser mais ou menos para o ambiente, mais ou menos para a austeridade e é esta a importância de cada um quando no dia 26 toma a decisão de votar em que famílias é que estamos a votar. Vamos querer um novo futuro, mais emprego ou vamos continuar a ir pela política, salvar bancos e acho que é importante o voto para poder também tomar estas decisões. Nestas eleições europeias, os cidadãos de todos os Estados-membros são chamados às urnas para eleger o Parlamento Europeu dos próximos 5 anos. Desta vez, ter esperança num futuro melhor não chega. É preciso assumir responsabilidades. Votar é uma liberdade, mas também um dever. Cabe a todos contribuir para a democracia. Mário Soares, que foi comandante do processo político da adesão portuguesa à CEE, disse na altura que Portugal, em 5 anos, seria um país completamente diferente para melhor. E as pessoas que viveram nesta altura concordaram? Pergunto, o Bernardo também concorda? Este é um país completamente diferente, uma transformação brutal. E é evidente que se podia ter feito coisas melhores numas áreas, evitado outras, alguns erros noutras, mas o cômputo geral é extremamente positivo. E acho que não pode ser disso, não é só do ponto de vista material, não é dos vários indicadores sociais, etc., de qualidade de vida. Tem a ver com a própria consolidação da democracia portuguesa, que não é, nem pode ser dissociada do nosso pedido de adesão e depois de toda a construção do processo da negociação até, quer dizer, é uma consolidação. E isso é válido para Portugal, válido para a Grécia, válido para a Espanha. Portanto, um dos meus alarmismos é se houver um desmembramento da União, que é da saúde democrática de alguns Estados. Não estou a dizer que nós não temos condições endógenas para sobreviver à vida antes da União Europeia, mas a vida depois da União Europeia na Europa é muito melhor. Esse é que é o meu ponto. E esta perspectiva histórica eu acho que é importante. As eleições estão já aí à porta, vão ser decisivas para aquilo que vai ser o futuro do projeto europeu? Elas vão ser decisivas a 2 níveis. Primeiro, porque nós não vamos ter maioria no Parlamento das 2 grandes famílias, isso é uma alteração das dinâmicas negociais. Portanto, há mais fragmentação partidária, há mais barulho e representatividade, provavelmente, todos os números dizem isso, de partidos que não gostam da União Europeia, mas que vão para o Parlamento Europeu beneficiar das regalias de ser um Estado-membro e um parlamentar do Parlamento Europeu. É importante aí, é importante porque o Parlamento Europeu depois é uma base de legitimação da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo por excelência. E depois, nessa arrumação de cargos, o Conselho e o Banco Central Europeu também vão encaixar as suas peças de nacionalidades. Portanto, isto é um puzzle que vai durar os próximos 5 meses. Mas estas eleições são, em todos os Estados-membros, uma avaliação do governo em funções ou das oposições. Portanto, tem sempre um caráter também nacional. E aí há muitos países onde nós vamos perceber se a conduta nacionalista está a ser valorizada ou se há alternativas para, em eleições legislativas ou locais, nos próximos meses ou anos,
inverterem esta ideia de fatalismo, de vaga nacionalista. Por isso é muito importante que, em momentos de fronteira como este, todos aqueles que defendem uma Europa democrática, plural, livre, de acordo com uma grelha que tem sido a grelha defendida por todos, a defendam. Bem, vamos então esperar pelos resultados que são Esperemos que sejam 26 de positivos. maio. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado. Estas eleições são importantes porque, mais uma vez, temos a possibilidade de escolher quem queremos que nos represente. São importantes para decidir o nosso futuro, para, como eu já disse, possibilitar aos cidadãos um maior acesso a esta tomada de decisões e perceber como é que podem também contribuir para no seu dia-a-dia, solucionar estes problemas. Portugal pertence à União Europeia e nós também somos influenciados por todas as políticas externas que estão associadas ao nosso país e acho que temos um papel muito importante e decisivo. Aquilo que se decide em Bruxelas tem realmente impacto no nosso dia-a-dia. Exemplo disso é a nova Diretiva Europeia sobre Direitos de Autor. O artigo 11, que agora é 15, e o artigo 13, que passou a ser 17, são artigos muito falados nos últimos meses em quase todos os jornais, televisões e sites. Até alguns youtubers falaram do assunto. Mas se não reconheces o tema, não te preocupes. O Prisma explica-te tudo. Estes artigos fazem parte da nova Diretiva de Direitos de Autor da União Europeia. Para além dos artigos 15 e 17, em que é que consiste a nova Diretiva de Direitos de Autor? No total são 9 tópicos. Os dois mais conhecidos são a utilização de conteúdos protegidos por serviços como o YouTube e também o direito sobre conteúdos de imprensa. Um a um, vamos ver o que é que cada um diz. Para perceberes melhor, vamos usar o João e a Ana como exemplo. Se ainda te lembras, o João criou um vídeo que se tornou viral e a Ana compôs a música do vídeo. Com o sucesso, o João foi contratado por um jornal e a Ana passou a dar aulas de música. Posto isto, vamos perceber melhor como funcionam os conteúdos protegidos em serviços como o YouTube. É um dos tópicos mais polémicos e tem a ver com o artigo 17, que antes era o artigo 13. A filosofia que presidiu a este artigo 13 é atenuar o chamado value gap, ou seja, diz-se que as empresas que disponibilizam esses serviços na internet, nomeadamente a Google, ganham muito dinheiro em publicidade, é a principal fonte dos seus rendimentos, e ganham esse dinheiro, têm esses rendimentos utilizando conteúdos protegidos pelo direito de autor. E que os autores ou os seus representantes, até agora, não eram suficientemente pagos por essa utilização. E, portanto, este artigo 13, aliás, atual 17, artigo 13, tenta, de alguma forma, aproximar as partes. A aproximação é feita através do licenciamento prévio e da notificação e remoção. Em termos práticos, se o YouTube obtiver uma licença do vídeo do João, os utilizadores podem vê-lo e utilizá-lo. Sem a licença, o YouTube terá de bloquear o vídeo quando for notificado pelo autor e tem de tentar assegurar que o vídeo não surge novamente na plataforma. Mas isso não significa filtros de upload. Agora a nossa atenção vai para o outro artigo que também é bastante polémico. O artigo 11, que agora tem o número 15. Este artigo, que contém um novo direito conexo para os editores de imprensa, o que é? Significa que agregadores de notícias como o Google terão de remunerar a utilização desses artigos de imprensa. Na prática, a Google e outros agregadores de notícias têm de comprar uma licença ao jornal onde o João trabalha. Só assim podem divulgar as notícias. Desta forma, o João passa a receber uma parte das receitas dos artigos que publicou. Estes dois são os tópicos mais falados, mas há mais atualizações. A primeira é na prospecção, isto é, na análise de grandes quantidades de dados. Segundo a diretiva, só entidades sem fins lucrativos e para fins de investigação científica podem utilizar conteúdo protegido
sem pagar licença. Agora vamos ver na utilização de obras em formato digital no ensino. A utilização é permitida sem consentimento do autor, quer na sala de aula, quer noutros locais, até mesmo fora do país, através de um meio eletrónico seguro. Por isso, se a Ana quiser mostrar aos seus alunos um vídeo de um artista a tocar, pode fazê-lo facilmente. Passamos para as obras fora do circuito comercial, isto é, obras que não estão facilmente à venda. Não, a diretiva tem algumas normas sobre conteúdos que não são facilmente acessíveis ou que não são encontrados com muita facilidade, que é a possibilidade de esses conteúdos, livros, nomeadamente, que estão inalcançáveis, de serem disponibilizados. Desta forma, o João pode ler um livro que não está disponível há anos. Mas ainda falta falar de 4 alterações. Quanto às obras de arte visual, podem ser fotografadas desde que estejam no domínio público. Nas licenças coletivas, entidades como a Sociedade Portuguesa de Autores passam a ter mais poderes. No caso do streaming, os Estados-membros têm de criar organismos para facilitar as negociações dos direitos. Finalmente, a remuneração justa. Os autores têm o direito de receber um pagamento adequado pela utilização das suas obras. Explicada a diretiva, surgem preocupações. Uma das principais apreensões é saber se algumas utilizações vão ser pagas. Eu vejo com grande dificuldade que alguns serviços passem a ser pagos, porque de facto hoje não o são. A outra é justamente se será necessário utilizar os filtros, se terá que haver censura, se haverá limite de liberdade de expressão e se é possível, de facto, criar estas plataformas enormes de licenciamento. Agora, os Estados-membros têm até 2 anos para transpor esta diretiva para a sua lei. A dificuldade está em saber como aplicar a diretiva. Votar é a maneira de nós contribuirmos, é uma das maneiras de contribuirmos, não é? Porque é um direito e nós lutamos imenso por esse direito, logo que podemos votar. E se todos os votos são decisivos, as pessoas têm mesmo de votar. Eu sinto que o meu voto pode fazer uma pequena diferença. Agora, a minha desilusão fundamentalmente é ver tanta gente jovem sem perspectivas em quem vai votar, ou pior, ou acreditar que o voto delas não pode fazer a diferença. Sinceramente não tinha ainda muita intenção de votar, porque ainda não tenho muito conhecimento dos diversos partidos nem das suas opiniões para a Europa. Eu tento pedir voto antecipado, mas se conseguir sim, vou votar. Claramente que sim. Claro, vou sim. Vou. Obviamente vou votar, desde sempre tive as minhas convicções políticas e acho que votar é uma excelente forma de expressarmos as nossas opiniões e convicções. Porque ao votarmos, além de estarmos a marcar o nosso ponto e as nossas opiniões, que temos esse direito e dever, tentamos dar um futuro melhor sem ser na base do eu quero mudar, mas não vou fazer nada. Em Portugal, as eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para domingo, dia 26 de maio, e não podes faltar. Até porque desta vez é mais fácil. Acede ao site da Comissão Nacional de Eleitores ou ao Portal do Eleitor, em portaldoeleitor.pt, e vê como o podes fazer. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos no Facebook e no Instagram, em e2.esques, e no YouTube, em e2esques. Até lá!